Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Hoje daremos continuidade à nossa série de estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Temos sido direcionados pelos questionamentos feitos por John Stott no seu livro O Espírito em Ação, que é um bloco de estudos bíblicos nesse livro de Atos dos Apóstolos. E nós estaremos hoje vendo o penúltimo estudo dessa série de estudos. Então nós vamos já dar início às questões levantadas por John Stott para a nossa reflexão. Lembrando que hoje estaremos estudando o capítulo 27, vendo alguns detalhes mais aprofundadamente desse capítulo 27 do livro de Atos. E a primeira questão levantada por John Stott está exatamente observando o contexto geral desse capítulo. Ao observarmos o contexto geral desse capítulo, ele faz o seguinte questionamento: o que é possível perceber sobre o que Paulo e os outros tiveram que suportar para chegar a Roma? Então nós sabemos, e a leitura desse capítulo ele é muito esclarecedor com relação a isso, que foram muitas lutas, muitas adversidades, tempestades, ventos contrários e coisas que se levantaram para dificultar essa viagem de Paulo e de todos aqueles que estavam nesse navio, nesse barco. Mas aqui eu gostaria de trazer a nossa reflexão, trazer a nossa memória, uma outra passagem que também fala muito sobre isso. É quando o Senhor Jesus Cristo, ele fala com os seus discípulos: passemos para o outro lado do barco. Isso narrado no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5. Nós vemos ali que o Senhor Jesus Cristo, ele passa a dormir dentro daquele barco, enquanto se levanta uma grande tempestade e leva o barco de um lado para o outro pelas grandes ondas, e os discípulos, eles já desesperados, eles já também com o coração afligidos, eles chegam até o mestre e dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Observe, meus irmãos, que nesse contexto as dificuldades elas não são motivos nenhum para que os discípulos ficassem amedrontados, porque o mestre está ali junto com eles no barco. Mas diante das circunstâncias, diante da realidade humana, é natural que o coração daqueles discípulos estivessem temerosos. Assim também aconteceu com todo aquele pessoal que estava numa embarcação junto com Paulo, diante da tempestade, diante dos ventos contrários. Muitos deles, digamos todos eles, com exceção de Paulo, ficaram com seu coração temeroso. Mas Paulo lembrou que existia uma companhia que não deixaria que eles perecessem, e essa companhia é o Senhor, aquele que acalma a tempestade, aquele que nos faz andar por sobre as águas, aquele que nos leva para vivermos confiantemente diante das situações de dificuldade. É esse Deus que nos convida a lançar diante dele todos os nossos casos, todas as nossas dificuldades, todos os nossos medos, porque ele tem cuidado de nós. E assim, Paulo, ele enfrenta as dificuldades junto com aqueles outros, mas ele tem a confiança de que Deus está presente sempre na sua vida, e essa confiança o leva a superar todas as dificuldades. É exatamente o que nós vamos ver na sequência. A próxima questão levantada por John Stott, ele pergunta o seguinte: como você imagina Paulo testemunhando sobre Cristo enquanto viajava para Roma? Observe, meus irmãos, que Paulo, ele não somente tinha essa confiança para si, mas ele aproveitou a ocasião para passar o motivo da sua esperança. Lembra, o apóstolo Pedro, ele diz: nós devemos andar sempre prontos para prestar contas, para falar a todos aqueles que questionarem o motivo da nossa esperança, por que nós andamos confiantemente. E isso é um motivo que nós temos, porque o Senhor é conosco. Então nós devemos aproveitar as ocasiões para pregarmos a palavra do Senhor. É interessante que o apóstolo Paulo, ele tinha essa visão de entender os momentos oportunos. Ele mesmo diz que nós devemos remir o tempo e aproveitar toda a oportunidade
para pregarmos a palavra. E quando as pessoas estão passando por momentos de dificuldade, quando as pessoas estão passando por momentos críticos, são momentos oportunos para ouvir essa palavra que traz esperança, que traz ânimo, que traz renovo, mas que acima de tudo traz um sentido para a nossa vida, porque nós sabemos que a nossa vida aqui nessa terra ela é passageira, mas Deus nos convida para uma eternidade na sua presença. Então Paulo ele entende isso e ele aproveita em diversos momentos ao longo desse capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos observar que Paulo ele está aproveitando para pregar, para anunciar, dizendo: olha, o Deus que eu sirvo, o Deus ao qual estou na presença, Ele vai preservar a vida de vocês. E certamente, ao dizer que Ele vai preservar a vida, Ele está lembrando: vocês também são convidados a ter intimidade com esse Deus, vocês também são convidados a desfrutar de uma vida diferente no cuidado desse Deus, e ter uma vida não somente guardada nesse momento, mas ter uma vida sempre guardada por Deus que está no controle de todas as coisas. Então Paulo ele aproveitou as oportunidades, e isso nos leva realmente a pensar como nós temos aproveitado as oportunidades. Nós observamos os dias que temos vivido, em que muitos têm se voltado para as mídias sociais, muitos têm se voltado para os meios ao qual nós temos recursos, nós temos alcance hoje, que é a internet, que é os meios das mídias sociais. Mas como nós temos feito uso disso? Será que nós temos realmente levado a palavra do Senhor? Será que realmente nós temos testemunhado, anunciado, pregado do Senhor Jesus Cristo? Ou temos nos envolvido em discussões vãs que não levam a lugar nenhum? Ou temos muito mais gastado tempo em falar sobre política, em falar sobre coisas que não traz proveito nenhum? E não estou aqui falando que política não é importante, não estou aqui falando que nós só devemos falar sobre a Bíblia, que não temos que ter outro assunto, não. O que eu estou falando é que nós devemos entender qual é o tempo que nós temos dedicado, qual a importância que nós temos dado à pregação do Evangelho, e como nós temos realmente nos envolvido nessa prática tão importante. Assim como Paulo nos orienta, assim como Paulo nos deixa o seu exemplo de um homem que aproveitava as oportunidades para pregar o Evangelho. Próxima questão, levantada agora por John Stott para a nossa reflexão, diz o seguinte: Paulo tinha grande confiança em Deus e muita gente foi profundamente afetada por ela. Quais promessas de Deus foram a base para a grande confiança de Paulo? E aqui tem um detalhe interessante, porque nós sabemos que Paulo ele não tinha essa confiança por si mesmo. Ele sabia que ele não tinha força para superar as dificuldades. Ele lembra que em todos os momentos ele era fraco. Ele fala isso na carta quando ele escreve aos Coríntios, que ele dizendo: olha, a minha fraqueza, eu em mim mesmo não tinha força, mas quando eu já estava totalmente sem condições, sem força nenhuma, eu lembrei que a graça do Senhor que me basta, que a graça do Senhor que se aperfeiçoa, o poder do Senhor que se aperfeiçoa na minha fraqueza, Ele me conduz triunfantemente. E é exatamente isso que nós devemos lembrar quando nós temos uma promessa em nossas vidas, quando nós temos a confiança de um Deus que nunca vai negar, que nunca vai deixar de cumprir as suas promessas. Nós então passamos a viver confiantemente na presença desse Deus, e isso impacta a vida de muitas pessoas. Com certeza muitos estão observando para nós, observando como nós temos lidado diante das circunstâncias, como nós temos nos comportado diante desses momentos de dificuldade. A igreja precisa apresentar um patamar diferente, precisa apresentar uma postura que realmente demonstre confiança nas promessas do Senhor. As promessas do Senhor, elas trazem ânimo ao nosso coração. Nós sabemos, meus irmãos, que Paulo ele ouviu da própria boca do Senhor que ele chegaria até Roma, que ele iria até Roma. E assim eu relembro mais uma vez a passagem do Senhor Jesus Cristo falando com seus discípulos. Ele fala com seus discípulos: passemos para o outro lado. E como o Senhor falou, passemos para o outro lado. Ainda que se levante tempestades, ainda que se levante ondas, ainda que se levante ventos contrários, não importa, porque a palavra do Senhor é: passemos para o outro lado. Se Ele falou, Ele garantirá que nós chegaremos onde Ele designou.
ser o nosso destino. Assim também Paulo tinha essa certeza no seu coração. O Senhor falou que ele chegaria a Roma, então ele estava confiantemente que assim chegaria a Roma. E aqui o detalhe que nós observamos como importante é que, além de Paulo ouvir o Senhor e ter essa promessa que ele chegaria a Roma, pela graça do Senhor, o Senhor olhando para a vida de Paulo e achando graça também, o Senhor disse: eu entregarei todas essas vidas que também estão contigo, nenhuma se perderá. Então observe que Paulo, ele faz com que essa esperança também seja estendida para todos aqueles que estavam no barco. Por quê? Porque ele sabia que se o Senhor falou que nenhuma vida se perderia, ele cumpriria. Assim como ele mesmo fala aqui na palavra do Senhor, ele diz: eu sei, do Deus que eu sirvo, eu confio no Deus que eu sirvo, e eu sei que as coisas acontecerão exatamente como ele tem falado. E assim Deus realmente tem cumprido as suas promessas. Um detalhe interessante observado por John Stott, aí está na próxima questão para a nossa reflexão. Ele diz o seguinte: de que modo o centurião Júlio cuidou de Paulo e mostrou respeito por ele. Então, nesse percurso, nesse transporte de Paulo até Roma, e aí ele foi guiado, foi conduzido por um grupo de soldados que tinha como líder o centurião Júlio. E nós observamos basicamente dois momentos em que esse centurião ele demonstra respeito e cuidado com Paulo. Logo no início da viagem, ele permite que Paulo vá se despedir dos seus amigos, e não somente se despedir, mas recebe alguns cuidados da parte desses amigos. E isso já é uma prova do cuidado, do respeito que o centurião demonstrou por Paulo. E durante a viagem, já no momento crítico da viagem, quando os outros soldados eles sugeriram: não, vamos nos lançar ao mar, e para que nenhum dos prisioneiros fujam, vamos matar todos. E ele, querendo salvar a vida de Paulo, e também para cumprir a palavra do Senhor, que nenhuma vida se perderia, ele não aceita essa sugestão dos soldados e acaba defendendo a vida de Paulo e todos os outros, e não aceitando que eles sejam mortos. Então, esse cuidado é prova também do cuidado de Deus. Mas eu tenho falado muito sobre isso, eu tenho chamado muito a nossa reflexão sobre essa realidade. Quando nós pensamos no cuidado de Deus em nossas vidas, nós não podemos apenas ficar imaginando coisas extraordinárias acontecendo, nós não podemos apenas ficar imaginando anjos vindo do céu e protegendo a nossa vida, ou então livramentos inexplicáveis acontecendo em nossas vidas. Sabemos sim que Deus pode fazer isso, mas Deus também usa os meios ordinários, Deus também usa os meios comuns para nos proteger. Deus usa pessoas, inclusive pessoas que não são cristãs, inclusive pessoas que não convivem conosco, mas Ele toca no coração dessas pessoas para que traga a bênção para o seu povo. Assim Deus tem operado sempre para cuidar do seu povo. Recordamos aqui a própria vida de José do Egito. José do Egito, ele passou por dias muito complicados, mas por onde ele ia, Deus achava graça, Deus colocava graça na sua vida, e ele sempre era bem cuidado, ele sempre era bem visto pelos seus senhores. Foi assim na casa de Potifar, foi assim na prisão, e por onde quer que ele passasse, ele era bem visto, porque a graça de Deus era sobre a sua vida. E assim, mais uma vez, eu trago para a reflexão da nossa vida, como nós temos nos comportado diante dessa atitude de manifestarmos a graça de Deus em nossa vida. Será que nós temos percebido que Deus nos chama para sermos pessoas de confiança na sociedade, que a sociedade olhe para nós e perceba: não, ali realmente são pessoas íntegras, são pessoas diferenciadas. Não que nós sejamos perfeitos, longe disso, temos muito que melhorar, mas não podemos dar motivo para envergonhar o Evangelho, não podemos dar motivo para que as pessoas desconfiem de nós, que não tenham confiança, mas que pelo contrário, as pessoas possam olhar para nós e dizer: sim, ali tem servos do Senhor, nos quais nós podemos confiar. Quando as situações estão complicadas, nós sabemos que devemos recorrer àqueles que servem ao Deus Altíssimo, ao Deus verdadeiro, e esses buscam viver uma vida íntegra na presença do Senhor. Isso demonstra que o relacionamento, como Paulo teve com o centurião Júlio,
demonstrando respeito. É exatamente esse tipo de relacionamento, é o tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com a sociedade com a qual nós convivemos. Um relacionamento de respeito, que as pessoas olhem para nossas vidas e tenham respeito, ainda que não professem a mesma fé, ainda que não creiam no mesmo Deus, que eles possam olhar para nós e ver pessoas íntegras na sociedade. Assim é o convite de Deus para nossas vidas. Paulo nos ensina muito sobre isso. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina muito sobre isso. Como ele tinha o respeito por onde ele passasse, como ele era realmente alguém que tinha essa convivência harmoniosa, mesmo com pessoas que aos olhos humanos não poderiam ter essa convivência. Recordamos aqui o seu diálogo com a mulher samaritana, quando ele chega e começa um diálogo com aquela mulher. Ela questiona: como tu, sendo judeu, vem conversar comigo que sou samaritana? Jesus, ele não faz acepção de pessoas, e ele assim ganha o respeito de todas as pessoas. Nós, como discípulos de Jesus, também precisamos manter esses relacionamentos saudáveis, para termos a abertura para anunciar o Evangelho e para a glorificação do nome do Senhor, para que as pessoas olhem para nós e vejam em nós servos fiéis, servos que estão servindo o Deus Altíssimo. E assim nós chegamos à última questão levantada por John Stott para a nossa reflexão, que ele diz o seguinte: a confiança de Paulo em Deus afetou profundamente muita gente. Você já recebeu esse tipo de influência de outros crentes? E você imagina que ele já influenciou alguém nesse sentido? Como nós temos observado ao longo dessa série de estudos, John Stott, ele geralmente termina as suas questões com uma questão bastante pessoal, que nos leva a uma reflexão profunda. E nós começamos essa reflexão lembrando que, assim como Paulo foi influência na vida de muitas pessoas, assim também Deus tem usado pessoas ao longo da história da igreja para ser influência no meio da sociedade, principalmente no meio da sua igreja. Nós temos muitas pessoas ao qual nós olhamos para elas dizendo: sim, é referencial. Sabemos, como o próprio Paulo fala, que podemos sim ser imitadores dessas pessoas, desde que eles sejam imitadores de Cristo. Paulo fala isso: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nunca vamos olhar para essas pessoas como sendo o nosso pilar, a nossa confiança, porque nós sabemos que a única rocha verdadeira é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós podemos olhar para essas pessoas como modelo de pessoas que viveram a palavra, que viveram o Evangelho, que podem ser seguidos para a glória do Senhor. Mas, irmãos, isso é muito importante. Por que isso é tão importante? Porque quando nós apenas olhamos para o Senhor Jesus Cristo como o nosso modelo, nós podemos correr o risco de achar que nunca vamos conseguir fazer algo que se assemelhe ao que Jesus fez. Uma vez que Ele era Deus, que Ele é Deus, e nós somos seres humanos limitados, nós podemos imaginar: não, mas Jesus, Ele perdoou porque Ele é Deus, Ele pode perdoar. Não, Jesus, Ele não guardava mágoa no seu coração porque Ele era Deus. E coisas tantas que Ele fez, nós podemos usar esse argumento: Ele só fez isso porque era Deus. Mas Deus, na sua graça infinita, Ele faz com que homens tomem atitudes maravilhosas na presença de outras pessoas, para mostrar que Ele pode fazer isso também nas nossas vidas. E aqui eu me recordo a vida de Estevão. Observe que Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, quando ele estava sendo xingado, quando ele estava sendo ali martirizado por aqueles homens furiosos, inclusive o próprio Paulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. Diz a palavra do Senhor que Estevão, ele ora ao Senhor dizendo: Deus, não impute a eles mais esse crime, não impute a ele mais esse mal. A semelhança do próprio Senhor Jesus Cristo, Estevão tem aquele momento porque está cheio do Espírito Santo e pode sim liberar perdão, e pode sim não guardar mágoa no seu coração, e pode sim contemplar coisas maiores. Ele olha para o céu e vê as portas dos céus abertas à sua espera, e ele entende
que nada desse mundo se compara com estar em paz na presença do Senhor. Meus irmãos, sim, nós podemos olhar para as pessoas que são usadas por Deus como referenciais para as nossas vidas, e ainda mais, que é exatamente a segunda parte desse questionamento de John Stott, devemos buscar ser referenciais na vida de outras pessoas, e sabemos que isso não é pelas nossas próprias qualidades, não é pelas nossas próprias capacidades, mas pelo contrário, é pela ação de Deus em nossas vidas. Lembro mais uma vez que todos esses homens só puderam ser referenciais porque o Espírito Santo que habita em cada um deles, que habita em cada um de nós, ele faz maravilhas, ele opera, ele nos transforma, e é isso que vai deixar com que nós sejamos referenciais na vida de outras pessoas. É bem verdade também, meus irmãos, que isso não é algo que nós devemos viver preocupados, como pensando constantemente: o que eu estou fazendo para ser referenciais? Nós devemos sim ser fiéis à palavra do Senhor. Nós devemos sim viver cada dia mais buscando obedecer ao chamado do Senhor. E essa ideia de ser referencial em outras vidas, ela vem naturalmente. Talvez nem vamos ficar sabendo de pessoas que olham para as nossas vidas e nos enxergam como referenciais. Talvez essas pessoas, elas nunca nem vão chegar até nós e falar que eles nos veem como referenciais, mas nós sabemos que podemos sim servir como referencial, uma vez que o Espírito Santo de Deus está operando em nós, porque tudo isso não é para que nós ficamos cheios de nós mesmos, não é para que nós ficássemos com o nosso ego inflamado. Pelo contrário, tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo isso é para que a igreja do Senhor seja edificada a cada dia. É para que nós possamos viver para a glória do nosso Deus. Assim como Paulo, ele entendeu que tudo isso serviu para a glorificação do nome do Senhor. Toda a luta que ele enfrentou, toda a dificuldade, serviu para mostrar que Deus é fiel, que Ele não nega, que Ele nunca deixará a sua promessa, a sua palavra cair por terra. Assim também, que as nossas vidas sejam na presença do Senhor, que nós possamos viver de tal maneira que as pessoas olhem para nós e vejam em nós a própria imagem do Senhor Jesus Cristo, e vejam em nós a certeza de que Deus é o Deus fiel que cumpre a sua promessa. Que assim Deus continue nos abençoando e que Deus nos conduza nos seus braços fortes. Deus o abençoe e até uma próxima oportunidade.